Então, dando continuidade ao estudo dos pilares, hoje nós vamos resolver um exercício de um pilar do tipo pilar de canto, tá? Submetido ao esforço de flexão oblíqua composta. E nós vamos ver o que é que nós vamos fazer, né? Como é que nós vamos resolver, então, esse nosso problema aqui, utilizando todos os nossos conceitos de pilares que nós já vimos até então. Então, o exemplo que a gente vai resolver é o seguinte. No dimensionamento de um pilar de canto em concreto armado, que possui seção de 20 por 40, foram encontradas as seguintes excentricidades totais, primeira mais segunda ordem. Excentricidade na direção X, 3,15 centímetros, e excentricidade na direção Y, 4,47 centímetros. Sabendo que atua uma força de compressão MK igual a 820 kN e que será usado um concreto de 25 MPa, encontre a área de aço a ser utilizada no projeto do mesmo. Indique ainda o diâmetro da bitola a ser utilizado, né, e adote D' igual a 4 centímetros. Então, vamos aqui por partes, tá? A primeira coisa que a gente tem que identificar quando a gente vai resolver um problema de pilar é o tipo do pilar. No nosso caso aqui é um pilar de canto. Pilares de canto, eles estão submetidos ao efeito de flexão oblíqua. O que é a flexão oblíqua? A flexão oblíqua é aquela onde existe excentricidade na direção X e na direção Y. Quem é a direção X e quem é a direção Y? Continua o mesmo fundamento que a gente já tinha desde as lajes. A altura na direção X é sempre a menor dimensão, então aqui, ó, é o nosso HX, e a altura na direção Y é sempre a maior dimensão, tá aqui ela, ó, nosso HY. Então, nosso HX é 20 centímetros, nosso HY é igual a 40 centímetros. E aí, é aquela história. Aqui a gente tem o nosso ponto centro de gravidade do pilar, né? Aqui seria o local onde a minha carga deveria acontecer, né? Só que, na verdade, eu tenho aqui uma excentricidade sendo gerada, e a excentricidade, ela é produto do momento fletor que atua ali, dividido pelo esforço normal, né? Na próxima aula que nós vamos fazer exercícios, a gente vai treinar um pouquinho essa questão, né, do momento fletor dividido pelo normal para encontrar a nossa excentricidade. Essas excentricidades aqui, elas são decompostas, né, nas duas direções, em X e em Y, e elas já foram encontradas, elas já foram dadas para a gente, já é um dado conhecido da nossa questão, e elas estão aqui, ó. Excentricidade na direção X, que é essa distância aqui, é de 3,15, e a excentricidade na direção Y, que é essa distância aqui, que está fora de escala, ó, foi 4,47 centímetros, certo? Nós temos aqui o nosso pilar de 20 por 40. 20, ele é maior do que 19 centímetros. Então, aqui eu não vou precisar fazer a correção daquele fatorzinho, ó, que a gente conhece, que é o nosso γ-N, né? Porque a gente não tem nenhuma dimensão para esse pilar menor do que 1, menor do que 19 centímetros. Então, o nosso γ-N aqui vai ser igual a 1. Prontinho. Então, a força que a gente vai utilizar aqui é uma força normal de 820 kN, né? Nós temos aqui o nosso pilar de 20 por 40, e a força que vai atuar aqui nele vale 820 kN. O nosso FCK é 25 megapascal, ou seja, o FCK aqui é de 25.000 quilopascal, tá? E a gente tem aqui que o D', ó, é igual a 4 centímetros. Vamos fazer aqui, vamos desenvolver um roteiro para o cálculo da área de aço, né, em um pilar de canto. Então, vamos aqui. Cálculo da área de aço em um pilar
de canto, que é um pilar submetido à flexão oblíqua, certo? Quando a gente tem esse tipo de pilar, submetido à flexão oblíqua, a gente vai ter as excentricidades em X e em Y. Quando eu estava falando de pilares para vocês, né, eu comentei que a gente teria que calcular essas excentricidades, etc. Só que a gente não vai fazer o cálculo dessas excentricidades, não. Até mostrei as fórmulas, né, para vocês. Eu não disse que a gente teria que calcular, né? Eu disse que a gente... eu mostrei como se calcularia, que foram aquelas fórmulas bem normatizadas mesmo, que eu mostrei no comecinho. Porém, eu já vou sempre fornecer aqui, né, as excentricidades para vocês, que me interessa muito mais que vocês conheçam, né, a metodologia, entendam mais ou menos a metodologia do que se foquem em calcular a excentricidade propriamente dita. Então, o primeiro passo que a gente faz, quando a gente vai fazer o cálculo da área de aço, né, o cálculo da nossa armadura para um pilar de canto, é a gente calcular a área do concreto, né, cálculo da área de concreto, que é a área de concreto que forma ali a seção transversal, né? A área de concreto, ela é o HX vezes o HY, ou seja, a menor dimensão vezes a maior dimensão. Depois a gente calcula a área de concreto, aí aqui a gente já tem a seção dada, né? Mas a gente viu como é que faz o pré-dimensionamento já dessa área de concreto na lotação, né? Aqui a gente está fazendo agora os próximos passos. Já encontramos a área de concreto, agora vamos obter, né, a armadura, fazer o cálculo da armadura. Então, depois que a gente fizer o cálculo da área de concreto, a gente vai obter o valor da normal de cálculo. Nosso normal de cálculo é o nosso valorzinho ND, né? E quem é o ND? ND é igual ao NK vezes 1,4, que é o fator aqui de majoração das cargas, né? Vezes o nosso γ-N. Então, 1,4, ele sempre é utilizado, né? Ele é o nosso fator de majoração das cargas. O nosso γ-N, por sua vez, né? Ele é utilizado quando a altura de X, que é a nossa menor dimensão, né? Que é o nosso B, for menor do que 19 centímetros. Então, quando for até 18, aí a gente vai ter que utilizar o γ-N, né, a partir da fórmulazinha que a gente viu lá atrás. Depois que a gente fizer a área de concreto e o cálculo da normal e a gente obter a normal de cálculo, aí a gente vai para o cálculo das excentricidades. Excentricidades, que são os nossos efeitos de primeira e segunda ordem. No caso do exemplo aqui, que a gente vai fazer, essas excentricidades já foram dadas, tá? E aí, como é que a gente calcula as excentricidades caso não sejam dadas? O cálculo é feito pelas equações da NBR 6118, né? Então, a gente vai lá, de acordo com as equações da norma, a gente calcula o valor dessas excentricidades de primeira e segunda ordem. Depois que a gente estiver com a excentricidade, aí a gente vai obter o valor dos momentos de cálculo. Então, obter o valor dos momentos
de cálculo, que é o nosso MD. E aí a gente vai ter momento de cálculo na direção X e momento de cálculo na direção Y. Como a gente sabe que excentricidade é momento sobre normal, então o momento, nosso MD, vai ser a normal de cálculo vezes a excentricidade. Como a gente tem excentricidade nas duas direções, a gente vai ter, então, o momento de cálculo para a direção X, que é a direção do menor vão, e nós vamos ter um momento de cálculo para a direção Y, que é a maior dimensão do pilar. A normal de cálculo entra aqui nessa conta em quilonewton e a excentricidade em metros. E o nosso momento aqui, ele é dado em quilonewton metro. Então, a gente consegue aí calcular, né, o nosso momento de cálculo a partir da excentricidade, né, das excentricidades que foram dadas aí na questão. Depois a gente obter aí o valor dos momentos de cálculo, a gente vai para o nosso quinto passo, que é, deixa eu colocar aqui do ladinho, porque senão vai ficar muito apertado. Nosso quinto passo é o cálculo do índice de resistência. Que a gente vai chamar ele de Ni. Ele é uma letrinha grega. Ni, ó. Ele é a letrinha grega aqui, que nós vamos utilizar, né, e vamos encontrar. Quem é o índice de resistência? O índice de resistência, ele é calculado da seguinte forma, segundo a nossa norma. Ele é a normal de cálculo dividido pela área de concreto vezes o FCD, tá? Onde a gente já sabe também que o FCD, ele é o FCK dividido por 1,4, né? Que é o nosso fator aqui de minoração de resistências. Então, a normal de cálculo, ela entra aqui em quilonewton, a área em metro quadrado e o FCD em quilonewton por metro quadrado. Ou seja, o índice de resistência, ele é um adimensional. Ele é um adimensional, tá? E ele vai servir para a gente encontrar daqui a pouco, né, através de um ábaco, com o auxílio de um ábaco, a nossa taxa de armadura. Calculando o índice de resistência, a gente vai para o cálculo, então, da curvatura crítica, né, da curvatura da seção crítica do pilar. Cálculo da curvatura da seção crítica. Que a curvatura da seção crítica a gente chama de Mi, tá? A nossa curvatura da seção crítica, ela é igual ao momento de cálculo dividido pela área de concreto vezes o FCD vezes a altura. Só que assim, o momento de cálculo, né, ele nada mais é do que a nossa normal de cálculo vezes a excentricidade, ó. Tá aqui ele. Dividido, então, pela área de concreto, vezes o FCD, vezes o H. Só que quem é isso aqui, ó? O índice de resistência é ND, vezes área de concreto, vezes o FCD. Isso aqui é o nosso Ni. Então, nossa curvatura da seção crítica vai ser igual ao Ni, vezes a excentricidade, dividido por H. E aí, nós também vamos ter isso aqui para as duas direções, porque como a gente tem excentricidades e alturas nas duas direções, a gente vai ter uma curvatura da seção crítica na direção X e uma curvatura da seção crítica na direção Y. O sétimo passo é entrar no ábaco, e encontrar a taxa de armadura da nossa seção, que é um W, tá? Então, com a
o índice de resistência, a curvatura da seção crítica na direção X e a curvatura da seção crítica na direção Y, a gente vai ter, então, uma taxa de armadura. E aí, a partir daqui, a gente vai escolher um arranjo e um ábaco. E onde é que a gente vai achar, né, isso aqui? Vou colocar isso aqui mais bem escrito aqui. Para encontrar o valor de W, é necessário se escolher um arranjo e o ábaco, o arranjo e o ábaco. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, o que são esses ábacos da flexão oposta, tá? Da flexão oblíqua, perdão. Pronto, esse aqui é o nosso ábaco, tá? São os ábacos para flexão oblíqua para o concreto armado. Aí, esse material aqui, eu vou até explicar para vocês, ele apresenta bem direitinho para que servem os ábacos, qual é o uso dos ábacos, etc. Né? E aí, aqui ele nos mostra, ó. Ele nos mostra. A primeira coisa que ele nos mostra aqui é o arranjo das barras, ou seja, como é que as barras vão ficar distribuídas na seção do pilar. Se a gente vai ter essa quantidade de barras, todas distribuídas aqui ao longo da maior dimensão, aqui outra quantidade de barras, aqui outra quantidade de barras, mais uma quantidade de barras, né? O que muda aqui é a quantidade de barras e se está distribuída apenas na maior direção ou se também na menor direção aqui no HX. E aí nós temos, né, a altura em Y, que é a maior dimensão, a altura em X, e aqui nessa tabela 1, ele nos dá a relação dos ábacos. Como é essa relação dos ábacos? Essa relação, ela é obtida através do arranjo. Tipo, o arranjo somos nós que vamos escolher. Ah, eu quero utilizar um pilar e eu só quero colocar quatro barras de aço. Então, vou pegar esse formato aqui, né? O arranjo 4. Ah, não, eu quero usar 6. Então, vou pegar o arranjo 3. Quero usar 8. Pegar o arranjo 2 ou o arranjo 6. Vai depender da escolha, né, do projetinho. Se você prefere armar só a maior direção, não tem problema. Mas se você quer armar tudo, aí você escolhe aqui o seu arranjo. Então, escolhe o arranjo e aí a gente vai ver as relações entre o D'X, né, que é aqui o cobrimento, a distância do cobrimento até o centro de gravidade da armadura, na direção X e na direção Y. Então, a gente tem que ver quanto é que vale a relação D' dividido por H. Tanto faz ser o X quanto o Y. Vale lembrar, né, que a cobertura, o cobrimento de pilares, ele é muito similar aos cobrimentos das vigas, tá certo? E aí, sempre que a gente ia fazer um pré-dimensionamento de viga, ou até mesmo de laje, que é um cobrimento um pouco menor, a gente admite aí, né, que essa capa de concreto, que vai envolver a armadura, ela vai ter em torno de 4 centímetros. Então, a gente acaba adotando um valor usual para o D' como sendo 4 centímetros. E a gente divide, né, ele pelo HX e ele pelo HY. E a gente procura aqui, com base no arranjo que a gente escolher, né, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 2, 3, etc., com a relação entre os lados, aí ele vai nos dizer qual o ábaco. E aí os ábacos, eles estão aqui logo abaixo, tá? A gente tem, ó, 46 ábacos. Cada ábaco desse, ele é dividido em ábaco parte A e parte B. Como é que isso funciona? Bem aqui no cabeçalho do ábaco, ele dá todo o equacionamento. E aí, como é que funciona esse ábaco? O ábaco, ele é composto por 4 quadrantes. E cada quadrante desse é o quadrante relativo ao índice de resistência. Ó, aqui a gente tem o índice 0, aqui 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1, 1,2 e 1,4. Todo mundo aqui para o arranjo, né, que é composto aqui do ábaco 1. Um A e um B. Então,
quando eu for dimensionar e utilizar esse ábaco aqui, uma coisa é certa, eu preciso utilizar essa quantidade de barras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 10 barras de cada lado, então a gente vai ter que colocar 20 barras na direção da altura HY, certo? Então, como é que funciona isso aqui? A gente vai ter os índices de resistência, né, que a gente vai calcular, e aí cada quadrante desse aqui, ó, esses eixos mais largos, eles são compostos pelas curvaturas da seção crítica. Aqui na direção X e aqui na direção Y, tá? Aqui, ó, curvaturinha da seção crítica. Aí a gente vai calcular, primeiro, a gente não calcula o índice de resistência. Ó, eu falei que a primeira coisa que a gente calcula não é o índice de resistência. Então, eu calculo o índice de resistência, eu venho aqui no meu ábaco, eu procuro o índice que eu encontrei, né, que eu calculei, e aí, digamos, eu calculei deu 0,6. Então, eu vou olhar somente para o quadrante aqui do 0,6. E aí, eu vou entrar com o valor da curvatura da seção crítica na direção X e com o valor da curvatura da seção crítica na direção Y. Vou montar aqui um ponto, né, ordenado, e vou cair aqui em cima de uma curva dessa. Os valores dessas curvas correspondem à taxa de armadura, tá? Que é o nosso W que nós estamos procurando. Então, eu vou tirar aqui, quando a gente estiver resolvendo o exemplo, eu detalho melhor como é que funciona o uso do ábaco. Então, depois que a gente encontrou as nossas taxas de armadura, né, que é o nosso W, aí nós vamos calcular, então, a área de aço. Da área de aço do pilar, que é o nosso AS, tá? Aí, como é que a gente vai calcular a nossa área de aço? A nossa área de aço, ela é função da nossa taxa de armadura, né? Então, a nossa taxa de armadura, ela é igual à área de aço vezes a resistência, né? A tensão de escoamento do aço, dividido pela área de concreto vezes o FCK. E essas fórmulas, elas estão todas disponibilizadas nos ábacos também, tá? Cada ábaco tem o seu equacionamento. Aqui, ó, o índice de resistência, a curvatura na seção X, a curvatura na seção Y, a taxa de armadura. Então, aqui a gente tem as 4 equações. Diz aqui, né, que esse ábaco, ele é um ábaco para aço CA50, e aí ele dá aqui, ó, o D' Y e o D' X, né, que aqui é 0,05 HY e aqui 0,25 HX. Aqui dá a relação entre as áreas, tá? De aço, mas a gente vai, e a área de concreto, a gente vai focar aqui nessas equações. Então, o nosso ômega, né, ele é igual a isso aqui, a essa equação, área de aço vezes o FYD, dividido pela área de concreto vezes o FCK, e aí a gente depois calcula a área de aço, né, o W a gente pega daqui, do item 7. A área de aço é o que a gente quer, o FYD e o K sempre são dados, e a área de concreto também. E aí, depois que a gente calcular a área de aço, é só distribuir essa área ao longo da seção transversal. Eu vou escolher aqui um arranjo. Vou pegar um arranjo aqui mais simples. Tipo, eu vou pegar aqui esse arranjo 3, que são 3 barras de um lado e 3 barras do outro. Aqui, ó, só fazendo o mesmo de exemplo para o arranjo 3, a gente teria aqui 3 barras do diâmetro que precisasse, né, do que fosse escolhido ali. Aí aqui a gente tem nosso DY, D'Y, aqui nosso D'Y. Aqui é o X, aqui é o D'Y, né, porque é o maior vão. E aqui a gente tem o HY e o HX, né, que são todas as dimensões. Então, depois que a gente escolhe, né, o ábaco e escolhe o arranjo de barras, é só fazer o detalhamento da seção, né? Então, é válido lembrar
né? Que o valor aproximado para D', ele é de 4 centímetros. Tanto faz ser na direção X, quanto na direção Y. Aqui, ó, valor aproximado, né? D' é igual a 4 centímetros. E aí, depois, né, que a gente fizer o cálculo, aí a gente parte para o detalhamento. Da seção transversal. Basicamente, o passo a passo é esse. Tá? É um passo a passo bem simples, pode até parecer complicado, mas é um passo a passo bem simples mesmo para a gente fazer, certo? Então, vamos lá. Nosso exemplo era esse aqui. Eu vou, então, começar a resolver o nosso exemplo. A primeira coisa que a gente vai fazer, então, é calcular a área de concreto. A área de concreto, ela é igual à altura na direção X vezes a altura na direção Y. Nossa seção transversal, ela é 20 por 40. Então, se a gente colocar essa área de concreto em metros, ó, vai ser 20, então é 0,2, e 40 é 0,4. Nossa área de concreto, então, é de 0,08 metros quadrados. Uma área de concreto até pequena. Depois que a gente calcular a área de concreto, aí nós vamos obter o valor da normal de cálculo, que é o nosso ND. A nossa normal de cálculo, né, ela é a normal característica vezes 1,4. Nosso normal de cálculo, portanto, vai ser a normal característica, que é 820, vezes 1,4, né, que é nosso majoramento, que nosso coeficiente de majoração. Só que a gente tem o gama N também, né, que nesse caso aqui vai ser 1. Aqui a gente vai ter uma normal, né, de 1.148 quilonewtons. Essa é a nossa normal de cálculo. Depois da normal de cálculo, a gente vai para o cálculo das excentricidades, tá? Tanto de primeira quanto de segunda ordem. Então, como no enunciado já foi dado as excentricidades, a gente só vai trazer para cá, para poder depois a gente calcular o nosso momento de cálculo. Então, as excentricidades são 3,15 na direção X e 4,47 na direção Y. Isso aqui é em centímetros, não é isso? É, 3,15. Então, como as excentricidades já foram dadas, a gente não precisa calcular. Ponto 4 é obter os valores dos momentos de cálculo. Então, a gente vai ter dois. A gente vai ter o MD na direção X, que vai ser quem? É a normal de cálculo vezes a excentricidade em X. Tá? Aqui no caso aqui dá a normal, que foi 1.148, vezes a excentricidade na direção X, 3,15. Então, o momento fletor aqui na direção X, ele é igual a 11,48 vezes 3,15. 3.000.
E 3.003,1148 vezes 3,15. 3.616,2 quilonewton-metro. Só que aqui tá, perdão, em centímetro, né? Então, é 3,15 vezes 10 a menos 2 metros. Pronto, aí eu divido aqui por 100. Estava achando tão grande. O momento aqui, então, vai ser 36,162 quilonewton-metro. E o MD na direção Y é o NY vezes a excentricidade na dimensão Y. Aí o nosso NY não, nosso ND. Nosso ND continua sendo 11.048 e o EY agora é 4,47 centímetros que eu tenho que transformar para metro. Então, nosso MD em relação ao eixo Y vai ser 11,48 vezes 4,47, 51,32 11,48 vezes 4,47 dividido por 100, 51,32 quilonewton-metro. Pronto. Aí, depois a gente calcula os momentos de cálculo, nós vamos para o cálculo do índice de resistência. Índice de resistência. Que é o nosso NI, tá? O índice de resistência, acho que ele cabe aqui. Ele é igual a normal de cálculo dividido pela área de concreto vezes o FCD. A nossa normal de cálculo a gente já encontrou, né? Que foi 11.148. A área de concreto a gente também encontrou, foi 0,08. E o FCD é 25.000 dividido por 1,4. Nosso índice de resistência, então, vai ser igual a 11,48 dividido por 0,08 vezes 1,4, 0,8. Pronto. Aqui é o nosso... Aqui é o nosso valor do nosso índice de resistência. E aí, depois do índice de resistência, a gente vai para o cálculo da curvatura da seção crítica. A curvatura da seção crítica é o μ. Ele é igual ao índice de resistência vezes a excentricidade dividido pela altura. E aí a gente viu que vai ter isso aqui nas duas direções.
O MX vai ser igual ao índice de resistência vezes a excentricidade em X vezes a altura na direção X. 0,8 vezes a excentricidade na direção X, que é 3,15, dividido pela altura, né, que é de 20 centímetros, ou seja, 0,2 metros. E aí, a nossa curvatura na seção crítica, que na direção X, aqui eu estou colocando em centímetro, estou esquecendo que eu preciso passar isso aqui para metro. Dá 0,0315. E aqui 0,0447. Então, vamos lá. 0,8, 0,0315 dividido por 0,2, 0,126. E aí, vamos para a curvatura da seção crítica na direção Y. É a mesma coisa, eu só vou mudar aqui os índices, tá? Então, é 0,8. A excentricidade é 4,47 centímetros, que é 0,0447 metros, dividido por 0,2, que é de metros também, né? Que é a altura do... Pronto, e aí o MY aqui vai ser igual. 0,8 vezes 0,0447 dividido por 0,2. Não, a altura na direção Y é 0,4. Tô louco. Aqui é o HY. Aqui é o HX, tá? Confundi. 8 vezes 0,0447 dividido por 0,4. 0,0894. Pronto, fizemos isso. Aí, depois de a gente achar a curvatura da seção crítica, a gente vai entrar no ábaco, né, para encontrar a taxa de armadura. Então, para entrar no ábaco e encontrar a taxa de armadura, a primeira coisa que a gente faz é a relação, né, do D' com o H. Então, vamos aqui fazer, ó, o D'X sobre o HX, né, que vai ser o D', aqui no enunciado, ele diz, ó, adote D' igual a 4. Quando ele fala só isso aqui, a gente vai adotar isso aqui nas duas, então, direções. Então, vai ser 4 dividido por HX, que é 20. Então, nossa relação aqui vai ser igual a 0,2, né? Que é 1/5. E a nossa relação DY' sobre HY vai ser 4 sobre 40, que é 0,1. Então, com isso aqui, com esses valores, e aí, com o objetivo de utilizar o menor número de barras que seja possível, né? Vamos escolher o arranjo, né? Vamos escolher o arranjo. Aí vamos procurar aqui nos arranjos qual que tem menos barras. Ó. É o arranjo 4, certo? Então a gente vai pegar aqui esse arranjo 4 para escolher. Vamos escolher o arranjo 4. E aí que a gente vai entrar? Vai pegar o arranjo 4, o valor aqui de D. Ó. A gente vai pegar o arranjo 4 e aí vai procurar o D'X, né? Sobre o HX, 0,2. 0,10, 0,10.
Ah, eu tô olhando errado, tá olhando aqui no Y. O X tá aqui, ó, 0,2502. A gente tem isso aqui, ó. 0202020202. E aí, aqui no Y, a gente tem 0,1, que são esses dois aqui, ó. Zero 02, aqui a gente tem 02 também. 02, ó. 02020202 no X, tá? Esse montão aqui, ó. E os arranjos são esses. Só que a gente tem um 01 no Y, né? Então, a gente tem isso aqui. Tá? Esses aqui. Então, a gente vai pegar, ó, tanto pode pegar o arranjo 2, como o 3, como o 4. Aí, a gente escolheu o arranjo 4. Então, logo... Logo, iremos utilizar o ábaco. Ah, eu não olhei o ábaco, né? Ó. Então, a gente escolheu o arranjo 4, onde a relação entre y é 0,1 e a relação entre o x é 0,2. Então, nosso ábaco é o 17. A gente tem que procurar o ábaco 17. Aqui ele. O 17A, que corresponde do índice de resistência de 0 a 0,6, e o 17B, que corresponde ao índice de resistência de 0,8 a 1,4. Nosso índice de resistência foi 0,8. Então, nós vamos utilizar o ábaco 17, B de bola, tá? E aí, como é que a gente utiliza isso, né? Como é que a gente vai, então, utilizar esse nosso ábaco? A gente vai simplesmente entrar, né? Procurar o valor dele aqui no ábaco e vai dar certo. Então, nós vamos utilizar aqui o ábaco 17B. Então, pelo ábaco, ó, tá aqui ele, né? Esse aqui é o ábaco 17B, tá? Eu já deixei ele aqui separadinho. Tá aqui no ponto. Então, o que a gente sabe? A gente sabe os valores das curvaturas e nós sabemos o valor do índice de resistência. E aí, vamos lá entrar, então, no ábaco 17B para ver como é que a gente faz, ó. Tá aqui ele, tá? Pronto. O nosso índice de resistência é igual a 0,8. Nossa curvatura na seção crítica da direção X foi 0,126. E na direção Y, 0,0894. Então, vamos procurar aqui, primeiro, o índice igual a 8, que é esse quadrado aqui, tá? Nosso índice de resistência igual a 0,8 é esse ponto aqui. Ou seja, eu vou pegar esse quadrante aqui. Aqui nesse APA é como se a gente tivesse, ó, é como a gente tem, né? 1, 2, 3, 4 quadrantes, tá? Então, para o índice aqui de resistência igual a 0,8, a gente vai pegar o quadrante 2. Vou até colocar ele aqui, bem aqui. E o quadrante 2, ele está dividido, ó, por essas duas linhas aqui. Certo? E aí, o que a gente vai fazer? A gente entra no gráfico com o valor agora, depois a gente localiza o índice de resistência, a gente vai entrar com os valores das curvaturas nas seções críticas, tanto na X quanto na Y. Aqui está o meu eixo X, ó. E aqui está o meu eixo Y. E eu vou procurar aqui, nesse pedaço aqui, superior esquerdo, direito. Então, ó, o MX foi 0,126. O zero é aqui, tá? Como vocês podem ver, ó, o zero está aqui. A graduação está aqui embaixo. Então, bem aqui a gente tem o zero. Esse aqui é o zero. E aí, a gente tem que procurar o 0,126. Aqui é 0, aqui é 0,1.
Aqui é 0,2, então aqui é 0,15, né? Entre esses dois, ó, logo 0,126 vai estar bem por aqui. Mais ou menos aqui no meio, né? 0,1 mais 0,15 dividido por 2, ó. O meio aqui é o 0,125. Então, é basicamente aqui no meio desse quadradinho aqui. Aí eu vou aqui sempre subindo até chegar lá no meu eixo. Até entrar no meu quadrante. Então, pronto. Ele está bem aqui. Essa aqui é a minha curvatura na direção X, tá? Meu MX está aqui. 0,126. Deixa eu apagar aqui esse amarelo. Tá deixando muito confuso. Agora, a curvatura na direção Y foi de 0,0894. Tá aqui o zero também, ó. Direção Y é essa aqui. Como a gente está no segundo quadrante, a gente vai para cima. Então, é 0,08. Aqui a gente tem o 0 e o 0,1. Entre o 0 e o 0,1, a gente tem o 0,05, né? O 0,08, então, ele está bem pertinho do 0,1 aqui, ó. Então, eu vou vindo aqui, mais ou menos, trazendo até o meu quadrante 2, que é onde eu preciso estar. Pronto, é mais ou menos por aqui. Aqui é o nosso 0,0894. Agora eu tento fazer esse daqui se encontrar com esse aqui, ó. Prolongo. Prolongo. Minha bolinha deu bem aqui. Se vocês observarem, ela deu bem em cima da minha curva de 0,5, né? Então, a gente vai encontramos aqui, né? A gente já encontrou o valor do nosso ângulo. A bolinha, ela tem que estar, se ela tiver, tipo, se aqui for a 0,5 e aqui a 0,6, se a bolinha tiver aqui, o ômega aqui, né, é igual a 0,5. Se a bolinha tiver aqui, vai ser igual, né, a 0,6. E se ela tiver bem aqui no meio, entre as duas, a gente vai sempre considerar como sendo, né, o valor da maior, tá certo? Aqui deu bem em cima da 0,5 mesmo. Então, nosso ômega aqui é 0,5. Nossa taxa de armadura é 0,5, tá? Então, deixa eu voltar aqui. Pelo ábaco, né, 17B, para os valores de índice de resistência igual a 0,8, o MX igual a 0,126 e o MY, né, igual a 0,0894, tem-se que o nosso W aqui, ele é igual a 0,5. Certo? Nosso W aqui, ele é igual a 0,5. E aí, o que a gente vai fazer? Falta agora calcular a área de aço, né, efetivamente. Que é o nosso ponto 8. Depois de encontrar o valor de W, a gente calcula a área de aço, né, através dessa fórmula aqui, e monta o nosso arranjo, monta a seção do nosso pilar. Então, aqui, ó,
área de aço, ó, W é igual a área de aço vezes o F, YD, dividido pela área de concreto vezes o FCD. Nós temos tudo, né? Então, ó, nossa área de aço aqui vai ser igual ao W vezes a área de concreto vezes o FCD, dividido aqui pela tensão de escoamento do aço, tá? Isso é tensão de escoamento de cálculo. Então, nossa área de aço vai ser 0,5, que foi o W que a gente encontrou. A área de concreto a gente encontrou lá no ponto 1, 0,08. O FCD é 25.000 dividido por 1,4. Aqui embaixo nós temos o FYD, que é quem? 500.000, né? Que o aço é CA50, e aí o coeficiente do aço é 1,15. A gente nunca pode esquecer isso. Então, nossa área de aço aqui para o nosso pilar vai ser 25.123 dividido por 1,4, vezes 0,08 vezes 0,5 dividido por 500. 1,64 vezes 10 a menos 3, ou seja, 16,43 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Se a gente multiplicar por 10 a quarta, fica 16,43 centímetros quadrados. Isso aqui é a nossa área de aço total, né? Que a gente precisa ter no nosso pilar. Se eu tivesse utilizado a curva de 0,6, seria 25.000 dividido por 1,4. Daria aqui 19,71, né? Barras de aço, tá certo? Dá bem maior, né? Vocês vão ver aqui a diferença. Então, assim, ó, no arranjo que a gente escolheu, né, o arranjo aqui desse nosso ábaco aqui, que foi o arranjo 4, tá? No arranjo 4, a gente tem 4 barras, tá certo? Então, a área aqui que a gente precisa ter, né, a área aqui de uma barra, a área mínima aqui de uma barra, ela tem que ser igual a 16,43 dividido por 4. Ou seja, 16,43 dividido por 4 dá 4,11 centímetros quadrados. Então, a gente tem que procurar, né, barras aqui, diâmetros que tenham a área de aço maiores aí, pelo menos, né, do que 4,11, que mais se aproxime dessa área de aço. Deixa eu pegar aqui a tabelinha das barras, ó. Vou pegar essa daqui que tá mais perto. Ó. Trazer aqui para cá as características das barras de aço. A gente tem, ó, que a barra de 16, ela tem uma área de 2. Ó, a barra de 25, ela nos dá uma área aqui de 4,909. E a barra de 32, ela nos dá uma área de 8,042. Então, não tem sentido a gente colocar, né, 4 barras de 32 milímetros, porque vai ficar um excesso de barras muito grande. Então, a gente aqui, ou faz, se a gente for pegar realmente, ó, se eu pegar aqui 4 vezes 4,909, eu vou ter 19,64, e eu preciso de 19, 4 vezes 4 dá 19,63. Aqui eu tenho 16,43 dividido por 4. 4,11 centímetros quadrados. Né? É o que eu tenho que ter. 4,1. Dá certo. Eu tô doida. A área do diâmetro de 25 é 4,909. Então tá de boa. Então, uma barra
com diâmetro de 25 milímetros, nos dá uma área de 4,909 centímetros quadrados. Então, o que é que a gente vai ter aqui? A gente vai ter aqui 4 barras, portanto, né, ó. 4 barras com diâmetro de 25 vai ser igual a 4 vezes 4,909, que vai dar 19,64 centímetros quadrados. Dá quase, né, a área que eu tinha, que eu iria encontrar se eu utilizasse aqui o meu ômega igual a 0,6, tá certo? Então, a gente vai ter 4 barras de diâmetro de 25. E onde isso? Aqui, ó, na seção transversal. Que a gente vai deixar 4 centímetros, né? Ó. Aí vai passar o estribo, tá certo? No pilar a gente também tem estribo, né? A função do estribo no pilar, ela é diferente, mas ele também existe. A gente pode conversar um pouquinho mais aqui sobre a função do estribo no pilar na aula que vem. E aí, aqui a gente vai ter as nossas 4 barras de 25 milímetros. Quatro barras com diâmetro de 25 milímetros, tá? Aí, se vocês quando forem, né, estudar em casa, a gente pode mudar aqui, ó, porque quando a gente foi lá na escolha do ábaco, deixa eu trazer o ábaco para cá de novo. Bem aqui na escolha do ábaco, cadê ela? Tá aqui. Bem aqui, a gente escolheu o arranjo 4, né? De 01 e 02. Mas a gente poderia ter escolhido o arranjo 2 ou o arranjo 3 também, tá? Com essas combinações, ó, de 01 e 02. Só teríamos esses possíveis. 01, 02 são só esses possíveis. E o 1 também. Mas o 1 é muita barra. Então, se a gente pegar aqui o arranjo 2 ou 3, ó, com 3 são 6 barras e aqui no 2 são 8 barras. Então, para casa, refazer o exemplo para o arranjo 2 e o arranjo 3. E aí, o que é que vocês vão encontrar? Vai mudar o ômega, né? Porque vai mudar o ábaco, vai mudar a figurinha. E aí, vai dar, tipo, no arranjo 2... Cadê aqui? No arranjo 2, ó, o ábaco é o 15 e no 3 o ábaco é o 16. Então, aqui no arranjo 2 é o 15, também vai ser 15B. E aqui vai ser 16 e também vai ser o B, tá? Porque é a parte que tem o índice de resistência igual a 0,8, porque o índice de resistência não vai mudar aqui, tá certo? Vai mudar só a partir do item 7, tá? O 1, 2, o 3, o 4, o 5, o 6 não muda. O que muda é a partir do item do ponto 7. E aí vocês vão encontrar o valor do ômega, né? E vão recalcular a área de aço, para saber se utilizando outros arranjos, a gente vai ter menos ou mais aço, né? Então, refazer para o exemplo para o arranjo 2 e 3 e procurar 15, 16. 15B e 16B. E encontrar a solução mais econômica. Qual é a solução mais econômica? É aquela onde a gente tem o menor diâmetro, né? Onde a gente tem o menor diâmetro da barra, o menor número de barras e a menor área de aço residual, né? Que é a área de aço, que é a diferença entre a área de aço efetiva e a área de aço calculada. Aqui a gente tem 19,64 menos 16,43. A gente tem aqui 3,21
centímetros quadrados sobrando, tá? Que não estavam dentro da conta. Mas como eu tenho que usar as barras iguais, né, com diâmetro padronizado comercial, e aí eu fiquei com esse excesso aqui de aço dentro do meu pilar. Fazendo com arranjo 2 e fazendo com arranjo 3, esse valor vai ser diferente. É por isso que eu quero que vocês façam, né, para os dois, ó, não vai mudar, como eu falei, até o ponto 6, vai mudar só aqui no ponto 7. Os ábacos da flexão oblíqua, né, que são esses aqui, eu vou mandar para vocês, tá? Via Moodle, vou ativar já, inclusive, e o vídeo dessa aula também, para poder vocês fazerem o exemplo. Lembrando, né? Sempre, vai ser sempre aqui o ábaco 16, ó, 15B, tá aqui ele, ó, 15B, aí vocês vão entrar com os mesmos valores aqui, o 0126, né? Que tá aqui bem pertinho, por aqui. E o 0,9. Então, vai dar aqui, acho que vai dar 0,6, ó. Tá? Pelo que eu tô vendo aqui, vai dar pertinho do 0,6. Tá? Vai dar bem em cima do 0,6. Isso pro 15B, né? Que é esse arranjo aqui, ó, de 8 barras. Pro 16B, é esse outro aqui, ó. Tá aqui ele, a mesma coisa. Vou entrar aqui, mais ou menos aqui no meio, né? E bem pertinho aqui do 0,1, ó. Vai dar aqui entre 0,5 e 0,6 de novo. E aí vocês vão dividir só que por 6 barras, né? E aí vão ver qual é a área de aço excedente que vai ter, tá certo?